Olá! Eu não sou o Felipe Neto, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Sarsuíde! Tá de volta! Bom, gente, você já viu, né? O vídeo de hoje vai ser sobre isso mesmo, né? As cagadas do Felipe Neto no jogo Minecraft. Tá, vocês não precisam sair do meu vídeo e nem se desinscrever do meu canal, até porque... assim, esquece a parte política dele, que isso não me interessa, tá? Porque o meu canal aqui é de entretenimento e um pouquinho de humor. Se é que vocês veem humor em alguma coisa nesse meu vídeo, sinceramente. Então assim, o que eu tenho pra falar sobre o Felipe Neto é justamente no jogo que ele joga, né? Porque, assim, todo mundo sabe que lá pro comecinho ele sempre jogou Minecraft. Já fez até um vídeo jogando Minecraft, só que eu acho que ele não entendia muito bem direito. Aí ele parou de fazer vídeo dele jogando Minecraft e ficou por isso. Até muito tempo depois que ele resolve voltar a jogar Minecraft, dessa vez tentando criar uma história dentro do jogo, né, que eu acho que quase a maioria dos outros youtubers ou streamers quase não chega a fazer isso realmente, né? Só cria um enredo apenas para tentar jogar com os amigos e passar a perna neles, tá? Mas eu vou tentar focar aqui em todas as coisas que ele já fez no jogo, que ele acabou cometendo de erro, para ver se dessa vez, caso ele veja o meu vídeo, ele pare de errar antes de voltar a jogar. Porque eu não sei se você sabe, ele está agora na terceira temporada, que é para encerrar o jogo, só que teve que parar pela metade, que falou que é muito corrido, não sei o que, dá muito trabalho, e só voltaria um tempinho depois, quando já tivesse armazenado bem as ideias. Caso ele veja o meu vídeo, onde vocês vejam o meu vídeo e passo para ele, poder alertar ele, para ele não fazer mais cagadas, tá? Mas para ver todas as cagadas que ele já cometeu no jogo, vocês fazem o seguinte: se inscrevam no meu canal, dê like nesse vídeo, compartilhe com todos que vocês conhecem, deixa aqui embaixo seu comentário lá no final, para saber se você concorda ou discorda do que eu falei, beleza? Tá, então vamos lá, né? Vamos lá para desde o princípio. Calma, não vou jogar tanto assim não, porque a história é longa, então só vou falar só as burrices mesmo, né? Vamos dizer que na primeira e segunda temporada, que ele ainda não tinha atualizado o jogo do Minecraft, né? Ele estava seguindo o enredo da história, que foi o seguinte: a primeira delas é as mortes dos animais e villages. Ou seja, toda vez que ele acabava matando algum animal ou algum villager sem querer, ele sempre fala: a capa do guaxinim. Só que detalhe, era a primeira temporada, não tinha guaxinim ainda. E nem na segunda, quer dizer, pode ser que tinha, mas ele não quis atualizar por causa que o enredo do jogo estava muito grande. Então, não tinha guaxinim. Ou seja, a culpa era dele mesmo, de todas as mortes. Ó, o Jobson Pedreiro, infelizmente esse aí foi sem querer mesmo, queria tirar o barco, mas sem querer acertou no village, que fez com que o espirro, né, acabasse matando ele, infelizmente. Bom, já houve a morte de um outro Jobson, não sei se é pedreiro, é carpinteiro, que o idiota empurrou ele da árvore achando que aquela queda não ia matar o village. Só que ele se esquece que o village do jogo não é que nem o protagonista, e que só toma metade do dano, e aí você alimenta ele para ele recuperar, porque não é assim que funciona. Ah, e fora que um dos fãs do Felipe Neto chegou a lembrar de um momento em que o Palerma não botou o personagem dele para dormir de noite. Eu acho que era no momento que ele ainda não tinha construído muita coisa, só tinha construído uma casinha. Aí sabe o que aconteceu? Nessa noite que ele não dormiu, apareceu um monte de monstros. Entre eles apareceu um Creeper que explodiu bem em cima, não só do cavalo dele, que provavelmente eu acho que ele ia ser chamado de Jossaraum, como também do espirro. É isso mesmo, o Creeper matou os dois. Aí o que ele fez? Simplesmente conseguiu capturar um outro lobo para batizar de espirro, só para fingir que nada aconteceu. Então isso quer dizer, o espirro que ele está acompanhando até agora não é o espirro original, esse é o segundo espirro que ele botou para substituir. Felipe Neto, o pessoal já descobriu que você já tinha perdido esse espirro, ó, lá no começo do jogo. Achou que ninguém ia encontrar, né? Tá, segundo, matando galinhas sem motivo nenhum. Pois é, ele ficava o tempo todo matando galinha, falava que tinha raiva. Resultado, tinha que aparecer um mistério sombrio para fazer ele quase perder o espirro. Sabe como? A vingança das galinhas. Todas as galinhas lá explodem, todas elas têm TNT. Então isso quer dizer, se terminasse o tempo e ele não conseguisse matar todas as galinhas, como ele sempre fez, a galinha que estava segurando o espirro mataria ele na hora, porque ele tem uma TNT. Pois é. Terceiro, alimentar os animais, né? Pelo jeito, Felipe Neto quis criar
um zoológico de animais, mas se esquece que para cada animal que ele precisa curar tem que dar certo tipo de alimento. Por exemplo, o porco ele come praticamente, eu acho que qualquer fruto, verdura, tanto faz. Galinha você vai dar o que? Milho ou trigo. Já no caso do cavalo, que ele tinha um Lux, né, que é o cavalo que ele ganhou do anjo, cara, ele só precisava dar algum tipo de legume, como batata, cenoura, ou algum certo tipo de trigo que ele come, ou que seria o que, né, capim é o ponto, ou melhor, o pamonha do Felipe, não. Simplesmente achou que, não, vou pegar o Lucas aqui, tentar ter a primeira aventura com ele, e nada vai acontecer. Ou seja, que eu poderia ter levado o alimento para poder salvar o cavalo dele de não morrer. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? O idiota acabou fazendo com que o cavalo caísse na lava, sendo que ele poderia muito bem só ter corrido para atacar o cavalo dele na água, que o lago estava bem do lado, o idiota não fez. Deveria ter alimentado com a cenoura dourada, não usou, e com isso ele acabou de perder um dos cavalos mais rápidos que tinha no jogo. E pelo que eu entendi, para ele conseguir esse cavalo mais rápido, pelo que eu vi, você tem que achar 2 cavalos que consigam correr no máximo de velocidade. Você tem que primeiro tacar a poção de velocidade nos 2 cavalos, em seguida alimentar os 2 cavalos para fazer eles se cruzarem para nascer um possível cavalo mais rápido do que os 2, que corra a 30 de velocidade com mais corações. Acho que foi assim que ele conseguiu o Lux. E ainda mais ele nascer branquinho. E com aquele brilho, ou seja, foi esse o esquema que o cara fez para conseguir criar o cavalo pro Felipe Neto, né? Do macaco, mas o macaco come banana. Tipo assim, o macaco come banana, óbvio. Só que você tem que fazer, planta uma bananeira. Mas se eu plantar uma bananeira vai dar gaivota. Cara, é só você ter feito que nem o que você fez com os outros animais, que é você isola o local todinho de vidro, fecha tudo, parede e teto de vidro, planta a banana já logo perto da praia, que é ali que consegue dar o fruto da bananeira, porque ali é areia fininha, né, que já perto da borda de onde que ele fica. Pronto, deixa os macacos ali e já era. Mas pelo jeito ele foi burro, né? Parece que ele se esqueceu como é que se alimenta os animais, depende. Usando o Elytra pra tudo. Sério, sinceramente eu não faço ideia do motivo de ele querer ficar capturando animais para querer ter uma espécie de zoológico, sendo que ele não vai usar nenhum desses animais na aventura dele. Só para você ter ideia, antes da Elytra, ele tentava procurar o melhor cavalo que pudesse locomover mais rápido. Até aí, beleza, né? Já fez isso na primeira e segunda temporada, mas na terceira não ia fazer sentido. Porque depois ele tentava encontrar os encantamentos para a bota dele, né? Para ele ficar mais rápido, andando. E mesmo assim ele ia precisar do cavalo, porque o cavalo consegue correr mais rápido que ele. É óbvio. Aí depois ele, do nada, nessa terceira temporada, ele descobre que tem dragões. Vai atrás de dragões, captura um deles, acaba domesticando, então acaba voando. Até o momento que ele finalmente consegue fazer a mesma coisa que ele fazia na primeira e segunda temporada, que é entrar no End para enfrentar o dragão do End para conseguir a Elytra por ali. Cara, sinceramente, pensa no momento mais cansativo do jogo, porque ele faz toda a aventura do End, encontra a Elytra, o que ele faz? Ele abandona o dragão, ele abandona o cavalo e sai voando de Elytra. Ou seja, ele usou a Elytra pra tudo, até pra enfrentar os monstros. Só que tem o seguinte, ô pamonha. Elytra não é armadura peitoral. Tanto é que eles se perguntaram, caraca, como é que eu tô tomando tanto dano se eu tava resistente? Não, tava resistente com a armadura e não com Elytra, né? Ficou usando o Elytra voando pra tudo quanto é lado, até pra mergulhar o idiota usou Elytra. Sendo que ele pensou, por que eu não uso a armadura de mergulho? Ele tem no armazém, o imbecil. Tá, vamos lá. O que nos leva a armas e armaduras para certos tipos de batalha, né? Batalhas certas. Nessa terceira temporada ele acaba descobrindo que dá para entrar num outro universo, que é o universo Eclipse. Que agora eu esqueci o nome do personagem que ajuda ele no jogo. Eu penso assim, eu quero ter todas as armaduras. Sendo que, no começo, quando ele caçava dragões, quais são as primeiras coisas que ele encontrava no baú, no ninho dos dragões? Armadura. Ele não pegou nenhuma, só porque para ele, armadura fraca, não preciso, não quero. Sendo que depois ele pensou, eu vou criar um armazém que vai ter todas as armas e armaduras expostas. Ou seja, ele não fez nem questão de voltar para aqueles níveis onde ele já tinha matado os dragões para poder pegar essas armaduras que já estão feitas para colocar lá. Nem isso. Só para você ter ideia, lembra da cidade das torres, né? A cidade colorida das torres? Pois é, ele falou o seguinte, ele invadiu uma torre, matou um monte de monstro, pegou um monte de item, quando chegou lá em cima, ele só fez uma ligação com as outras 3 torres.
mas não fez questão de querer voltar lá de novo para invadir as outras 3 torres que também estava lotado de item para pegar. E ele não pegou. O que me lembra um pouco o fato de ele também não chegar a pegar todos os itens, porque dá para ver que a cada item que ele achava que era inútil, mais para frente ia ser útil. Até porque nessa atualização do Minecraft, todo item que ele achava que era inútil, na verdade passa a ser útil para alguma coisa. E esse idiota não fazia ideia, né? Só foi fazer ideia depois, só que aí já era meu tarde, né? Já tava caminho andado. Ah, por que eu falei de armas e armaduras específicas? Porque é o seguinte, lembra quando eu falei que na hora que ele foi nadar, ele falou assim, putz, eu esqueci que eu não tô com a armadura de mergulho. Óbvio, idiota, ele mal ganhou a armadura, a primeira coisa que ele fez foi botar na porcaria lá da casa dele, ao invés de estar carregando na mochila, que é uma coisa que ele não carrega. Fora que também, na hora que ele foi enfrentar 2 monstros de crepúsculo, né? Uma delas é a Naja, que cospe fogo, e a outra Hydra, que também cospe fogo. Sabe por ser que em nenhum momento esse imbecil não pensou em construir já logo a armadura e a arma de fogo para combater eles? Mas não, ele quis montar a armadura de gelo, a arma de gelo, beleza. Só que tem um problema, gelo tem desvantagem contra fogo. E eu não sei se esse idiota já jogou Pokémon para saber disso, porque todo Pokémon de gelo perde para fogo. O que pode ganhar de fogo? Primeira delas, água. Ele poderia ter encharcado aquele labirinto todo de água, que aí o efeito da Naja de tentar te botar fogo ia ser zero, nulo, ia ser fácil de matar ele. Segundo, trovão combate fogo, ainda mais porque a Naja e a Hydra, eles se esquecem que eles são répteis, e répteis são vulneráveis a usar o fogo, o que nos leva à terceira questão. Usar arma e armadura de fogo, já teriam matado os dois, até porque, como foi nas aventuras de Hércules, que deixa bem claro o seguinte, para matar a Hydra, não é cortando a cabeça, que se você cortar uma, nasce 2 no lugar. Como é que ele fez para matar a Hydra? Fogo. E o idiota não usou fogo, ficou o tempo todo usando gelo. E fora que, para enfrentar aquele exército que pelo jeito era venenoso, vou chamar assim, né, para não ter que chamar de Dark. O exército Dark, sabe como é que ele deveria ter combatido ele? Botado não só ele, como todo o seu exército com a armadura de luz, porque luz combate trevas. Isso ia ser uma vitória tão rápido, tanto que o idiota usou os dragões, que não adiantou em porra nenhuma, ele foi usar um dragão de gelo que não serviu para nada, não causou quase dano no exército. Ou você tacar fogo, ou você tacar trovão, tá? O que tava bem óbvio, né? Nem isso ele foi capaz de fazer. Tanto que não adiantou nada ele tentar dar uma de... como é que é? O grande caçador de dragões. Não, melhor, o grande domador de dragões. Se ele conseguiu perder um dos dragões, que se eu não me engano ele perdeu o fogo de gelo ou fogo de fogo. Agora eu não lembro, não. Acho que ele perdeu o fogo de fogo. E do amigo dele que era do trovão também perdeu o dragão dele. E só ficou só aquele dragão de gelo inútil. Ai, Felipe, mano, você não aprendeu a jogar nada. Vamos para o próximo, que é marcar localizações. Se tinha uma coisa que ele mais fazia nesse jogo, desde a primeira e segunda temporada, é marcar as localizações para eu saber que ele tem que passar lá depois, para ir lá explorar, ver se tem algum material diferente para poder pegar. Pois é, ele fazia muito isso. Chegou no terceiro, não sei o que aconteceu. Ele só marcou só aquilo que ele acha que é mais importante, e o resto dane-se. Tanto que depois, quando ele precisava, por exemplo, quando ele precisava de material de dragão, que era uma coisa difícil, ele precisava saber onde ficavam os mausoléus. Ele marcou os mausoléus? Não marcou. Ele lembrou que para conseguir a chave, ele teria que estar acordado à noite para encontrar o feiticeiro, para matar o feiticeiro com a espada que tivesse, eu acho que é Lúria, alguma coisa assim, para fazer cair a chave para ele abrir o mausoléu? Não. O idiota foi atacar de dia, acabando com um esconderijo de gelo, que não é onde que o feiticeiro ficava. Olha, uma série de erros. Tudo ele marcava e agora ele não marca. Eu espero que dessa vez ele lembre de marcar. Não sendo no computador, mas marca assim. Sabe aquele post-it que ele sempre tem, que é aqueles papelzinhos que você pega e cola? Faz isso, animal. Sai colando para saber em cada ponto que você ainda não foi para poder ir depois. Cara, uma coisa tão simples. O que me lembra também o fato de ter pegado materiais é o seguinte: jukebox para ter mais espaço. É isso mesmo. Antes da terceira temporada, na primeira e segunda temporada, ele via que ele só tinha 2 espaços. O inventário dele normal, que é do personagem, e o inventário da mochila. Só tinha esses 2 espaços, não tinha mais nada. A mochila não tinha como expandir, não tinha ainda um item para criar um espaço extra na mochila, não tinha. É o que ele fazia, toda vez que ele ia no End, ele já pegava essa jukebox já feitinha, bonitinha, pegava todas elas e usava justamente para quê? Para quando ele fosse lá no Nether, o vulgo inferno, ele fazia o quê? Ele primeiro enchia a jukebox de TNT, Não, de TNT não, ele fazia as camas, melhor. Ele enchia aquilo ali tudo de cama, pra quê? Pra quando chegar lá, usar as camas como TNT, que foi uma coisa que ele deixou de usar na terceira temporada.
Então toda vez botava a cama, explodia, dava um espaço e conseguia pegar as coisas. Pois é, né? Ele nem lembrou de pegar a porcaria da Jukebox, porque teve um episódio do Minecraft que foi o episódio 59 dessa terceira temporada, invadida a Fortaleza. Então, lá tinha 5 Jukebox, cada uma de cor diferente. Eu falei, não precisa, eu tenho bastante material para fazer jukebox. Resultado, ele voltava para casa, não fazia essa jukebox. O idiota achou que só porque ele tem espaço no inventário dele, mais a mochila extra. Lembrando que a mochila ele expandiu e depois a mochila extra, ele acha que era o suficiente para pegar todo tipo de material. Resultado, não tinha, sabe por quê? Porque na parte extra da mochila ele enchia de poções, encantamento, escambau e quase não tinha espaço para guardar material lá. Já na mochila que ele expandiu, enchia. Aí o que acontecia? No end, pegava muito material lá, enchia o inventário, enchia a mochila, enchia a mochila extra. Aí eu lhe pergunto, e o que aconteceu? Você não ia fazer a jukebox para levar, para conseguir ter mais espaço? Ele não levou, o idiota. Ele não levou. Ou seja, aí o que ele fez foi jogando um monte de item fora para poder pegar os novos. Olha, ou seja, né? Toda a artimanha que ele tinha na primeira e segunda temporada, ele deixou de fazer na terceira, porque ele achou que pra ele já tava bem, não tava bem, tipo, precisa muito espaço, ainda mais sabendo que o Wendy tem agora mais variáveis materiais, seja blocos, seja plantas, seja criatura, tá vendo? Ele foi muito burro mesmo, eu tenho que falar que ele foi muito burro. Tá, gasto desnecessário de pegar bolas, mano, houve um momento desse jogo, dessa terceira temporada, que ele gastou, se eu não tiver enganado, quase umas 20 Pokéballs tentando acertar umas 2 criaturas que parecem com dragões, só que não é. Eu chamo isso de Weaver. Tanto que depois, quando ele consegue capturar os dois, primeiro, ele nem para se dar o trabalho de tentar primeiro achar as Pokéballs que ele já tinha lançado, porque ele sabe que não é fácil fazer essas pega-bola, é um material totalmente difícil de conseguir. E aí, na hora de pegar os Weaver, ele só pegou um. Tanto que o editor mostrou lá bem nítido que a outra pega-bola, que estava outro Weaver, estava praticamente bem na porta da caverna ali na hora da subida e o idiota não viu. Ou seja, ele mais gastou pega-bolas do que capturar criaturas com aquela pega-bola. Tá, o que aí entra também a lista, né? Ele queria se tornar um domador de dragões, como eu falei, né? No começo, ele via que tinha muito dragão. Sinceramente, o que mais tinha era dragão de fogo, não era nem de gelo. Ele tem bastante material de dragão que ele poderia ter feito arma e armadura de fogo, como eu te falei, e ele não fez. Ele só se preocupou em fazer de gelo, pra depois chegar na batalha ficar perdendo com aquela armadura de gelo. Cara, nessas horas, tudo bem que eu gosto de água, mas em questão de batalha, óbvio que eu ia querer dar uma de Scorpion do que Sub-Zero. Até porque eu gosto de calor, eu não gosto de frio. O que me lembra que nesse mesmo episódio aconteceu o seguinte: ele pensou em fazer uma nova mochila, né? Só que teve um problema, ele esqueceu o ovo de dragão negro. Porque tinha ovo de dragão negro, não naquele que ele enfrentou lá na cidade, mas o ovo de dragão negro que tinha por debaixo, que provavelmente isso foi descoberto depois, quando ele resolveu explorar mais a fundo, abaixo do mundo normal do Minecraft, e tinha lá os dragões. E cada dragão negro que ele encontra, ele solta 2 ovos. O de dragão negro, que é trovão, e o dragão vermelho, que é de fogo. Pois é, ele tinha poderia ter ido atrás de mais dragões que nem esse embaixo da caverna pra achar, e aí fazer a mochila. Pronto, ele esqueceu, não fez mais a mochila. Ele tá com Dante, né? Vamos lá. Lembra quando eu falei o uso desnecessário de pegar bola? Pois é, naquele momento ele tinha capturado, eu acho que é o guardião do Ender, para pegar bola. Deu certo. O problema é, ele pegou? Não. Por quê? Porque, como eu te disse bem anteriormente, o tonto não fez as Jukeball quando tinha voltado para o mundo normal, como também não fez questão de pegar as Jukebox de cores diferenciadas que ele já estava no end, né, para ele ganhar mais espaço, o que fez com que na hora que ele achasse que pegou, ele não pegou, porque ficou lá, porque o inventário dele ficou cheio, a mochila ficou cheia, a mochila essa ficou cheia, até a caixa do end que tinha lá no labirinto também ficou cheio, ou seja, ele não fez questão de jogar alguma coisa para pegar aquele guardião, ou seja, ficou lá à beira. Provavelmente eu acho que ele nem vai lembrar de voltar lá, né? A não ser que ele veja esse meu vídeo e resolva, eita, vou tentar encontrar um outro para ver se eu acho um outro guardião para capturar, para dessa vez levar. Já que ele disse que ele queria colecionar até criaturas que ele não conhecia, fazer coletânea de monstros também, né? Uma coisa que foi inventado para ser utilizado apenas no end, que é a batata void. Aquela batata void é o seguinte: quando você morre, automaticamente a batata do void impede de que você perda todos os seus itens lá. Porque assim, a batata normal é para ser usada no mundo normal. Já a batata do Void é para impedir de que você morra caso você caia no Void. Vamos dizer assim, explodir, você foi jogado para fora do terreno, você não tá de Elytra, que o idiota tava de Elytra. Vamos dizer, você cai no vazio do End. Se o seu personagem cair lá, a batata Void, ele protege o seu personagem de perder tudo.
E o que esse idiota fez é, não vou usar a batata do VOD que é desnecessário. Resultado, ele conseguiu perder a batata normal que ele ia precisar na batalha. Não uma, duas. E a batata do VOD, que ainda estava na mochila dele. O idiota não quis equipar. Cara, essas foram todas as cagadas que ele já cometeu no jogo. Todas. Não sei se tem mais alguma. E isso me lembra de outro erro que ele já cometeu. Lembra daquela mansão que fica no gelo? Pois é, ele poderia ter feito daquela mansão de gelo abandonado em uma outra moradia dele, já que fica perto do gelo, né? Para poder ficar perto dos animais de gelo que ele tem, né? Que não pode estar num habitat normal e sim num habitat de gelo. Seria a segunda casa dele, ele não pensou nisso. E eu acabei de lembrar disso agora. Bom, eu vou ficando por aqui, que eu acho que esse vídeo deve ter ficado muito longo, né? Agora, se algum de vocês aí é fã do Felipe Neto, ou melhor, fã da saga do jogo Minecraft que o Felipe Neto faz, vocês fazem o seguinte: se inscrevam no meu canal, dê like nesse vídeo, compartilhe com todos que vocês conhecem, comente aqui nos comentários o que você achou, se acha que faltou mais alguma cagada dele ou não, e aproveita, pega o link desse meu vídeo e manda pro Felipe Neto para mostrar para ele, para ver se ele para de cometer mais burrada nesse jogo, porque pela mão, hein? Assim, gente, esse é um dos vídeos que eu tô soltando dia de semana. Vocês não precisam se desinscrever do meu canal, porque os vídeos shorts que eu sempre faço, eu vou continuar postando todo fim de semana, seja um ou dois vídeos de, né, vídeo short de regravações. Mas esse vídeo aqui específico, normal, eu quis fazer justamente para ver se esse pamonha do Felipe Neto acorda, para ver se ele consegue jogar direito dessa vez, né, antes de acabar com a terceira temporada de Minecraft. Bom, é isso, viu? Pra não prolongar muito, pra mulherada que assistiu esse meu vídeo e gostou, um beijo pros caras que assistiram esse vídeo e gostou, valeu, nos vemos no próximo vídeo, até logo!